Estamos no ar. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos novamente aqui para ter um bate-papo com os nossos colaboradores, com os comentaristas do canal, o pastor Antônio Jorge Araújo, Joaquim Wallace de Souza, Roseli Pereira e eu, Solo. Nós vamos estar, então, trazendo mais um assunto aqui para hoje. Recentemente, nós tomamos conhecimento de que o pastor Luiz Eugênio e também o pastor Marcelo Ferreira, os dois são pastores da Igreja Cristã Maranata, eles estão em alguns seminários da Igreja Maranata, fazendo a transmissão de uma mensagem que diz respeito ao primeiro livro de Reis, no capítulo 13, que fala sobre um profeta de Judá que deu ouvidos a um profeta velho, e mentiroso esse profeta velho, que inclusive apoiava a idolatria de Jeroboão, rei das 10 tribos do norte de Israel, e, ao que tudo indica, esses pastores, eles estão, na verdade, fazendo uma campanha de difamação espiritual, entendam bem, é uma difamação espiritual do pastor Anchieta Carvalho, que era um ex-líder dentro da Igreja Cristã Maranata, né? A Roseli já gravou um vídeo onde ela conta a história desta passagem de 1 Reis, capítulo 13, e conta a parte histórica e também faz uma contextualização. Se você quiser mais detalhes, então, sobre essa história, você pode assistir o vídeo que está no nosso canal. Não sei se vai dar para mostrar aqui para vocês aqui. O vídeo é este aqui, né? Não sei se dá para ver aqui, ó. O profeta velho da Maranata, quem é? Mas, então, agora, dando para nós fazermos, antes de eu fazer, então, a primeira pergunta, e o tema vai ser este, o profeta velho, eu queria, então, dar a oportunidade para que os irmãos possam fazer a sua apresentação, as boas-vindas. Roseli, seja bem-vinda ao canal Maranata Anátema. Paz, irmãos, paz, pastor Antônio Jorge, Joaquim, Solo, né? Deus abençoe quem está ouvindo nós aí também, ouvindo a gente aí, né? Onde você estiver, que Deus possa abençoar a sua vida, clarear aí sua mente, né? E dizer para você que nós aqui não temos o intuito de difamar ninguém, né? Atacar diretamente a pessoa de ninguém, de jeito nenhum, né? A gente está aqui justamente para conversar, para analisar, né, pedir para que você também possa raciocinar a respeito dessas doutrinas aí que estão falando, né, estão empurrando para você goela abaixo uma coisa que às vezes você acha que é dito como certo e verdadeiro, porque nunca escutou o outro lado. Então, escute o outro lado, veja, né, nós já falamos isso várias vezes, nós não somos os detentores da verdade absoluta, mas nós sempre estamos procurando conhecer a verdade e defender a verdade. É coisa que muita gente não faz, né? As pessoas estão ali acomodadas, aceitam aquilo como uma verdade absoluta, e às vezes não é verdade? Então, nós estamos sempre procurando, buscando a verdade. Isso que tem que deixar bem claro aqui. É isso que você deve fazer também, é procurar a verdade, é procurar saber se o que estão empurrando para você aí realmente está na Bíblia, realmente isso é bíblico, se isso deve ser mesmo aplicado para você hoje em dia. Raciocine, pense, analise. Né? Isso é uma benção quando a gente pensa por nós. Nós devemos pensar por nós mesmos, e eu peço que você pense por você. Né? Eu sempre falo isso, a pessoa tem que pensar por si mesma, e não com a cabeça de outras pessoas. Né? Amém. Muito bem, muito obrigado, Roseli. Pastor Antônio Jorge, muito bem-vindo ao canal Maranata Anátema. Obrigado, graça e paz a todos, pastor Solo, irmã Roseli, irmão Joaquim, a todos os que estarão assistindo, né? E reforçando e corroborando pelas palavras ditas pela irmã Roseli, queremos deixar bem claro de que a gente não tem nada contra a instituição Maranata. A nossa luta não são contra pessoas, nós não temos ódio de ninguém, né? Apenas são pontos que estão sendo encobertos dentro dos bastidores e que nós estamos denunciando. Nós estamos aqui para que você seja levado a uma reflexão, uma análise. Irmãos, o que está em questão é a salvação eterna ou a perdição eterna. E Satanás, ele se utiliza de suas estratégias para enganar.
Ele é o pai da mentira. Ele é homicida desde o princípio. Então, ele vai se utilizando de táticas e técnicas que inverte os valores para poder iludir, enganar, manipular. E o Senhor Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Então, que cada um possa fazer essa análise à luz da palavra de Deus, que é a Bíblia, e ela deve ser a nossa regra de fé e conduta, porque senão não haveria necessidade de ter sido escrita a Bíblia inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Se a pessoa vai na intuição, acha que tudo é revelação, vai... aliás, a Bíblia condena isso, né? Esse tipo do que vai além do que está escrito, né? A gente não pode acrescentar nem tirar absolutamente nada. Então, o nosso intuito, muitas pessoas perguntam, qual é o objetivo de vocês? Esclarecer aos irmãos para que não permaneçam no engano. Esse é o nosso grande objetivo. E que possam realmente conhecer e ter uma vida de pleno gozo, plena alegria em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado. Nós que agradecemos, pastor Antônio Jorge. Irmão Joaquim Wallace de Souza, o seu telefone já está aí disponível. Seja bem-vindo ao canal Maranata Anátema. Graças a Deus a todos. É uma honra aqui estar com os irmãos, né? E lembrar que esse canal é um canal de alerta. Você que está ouvindo as tais revelações, que nós podemos provar pela palavra que não são de Deus, Deus não está nisso, né? Isso são obras da carne, como diz lá em Gálatas 5, né? 20, 21, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, pelejas, ira, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, acerca dos quais vos declaro, já antes vos disse, os que cometem tais não herdarão o reino de Deus. Então, não tem assunto. A Bíblia, né, a gente até brinca, né? Corta, rente, é espada de dois gumes. Não é de Cristo, é maldição. Então, a gente está aqui só para alertar. Né? Esse canal, eu diria, se ele não fosse Maranata Anátema, tinha que chamar Aletheia, Aletheia, verdade, verdade, sempre verdade. Né? Então, irmãos, vocês que estão ainda na Maranata, nós não temos nada contra vocês, mas nós temos uma dor enorme em ver vocês sendo ludibriados por essa liderança que não tem prumo de verdade para trazer à luz a palavra de Deus. E um detalhe, eles não podem nem trazer a palavra de Deus mais. Eles mentiram durante 53 anos, se eles trouxerem agora, aí a casa cai, né? Aí agora eles vão ser trucidados em público. Então, realmente, nós estamos aqui para atender os irmãos. O telefone está aí. Lembrando, os irmãos aí, pastor Solo, pastor irmão Roseli, pastor Antônio Jorge, lembrar aí que nós vamos pedir o pastor Solo para colocar no link dessa live a descrição. Nós vamos pedir o Ministério Público Federal uma investigação na Maranata para saber que farra é essa que ela está fazendo, esses imóveis, como é que eles estão transferindo imóvel para o pastor, se está, se não está, como é que está sendo esse enriquecimento, pedir quebra de sigilo fiscal, telefônico, tudo desse povo. Nós precisamos saber o que esse povo está fazendo usando o artigo 150 da Constituição. Então, se eles acharam que o grupo de ex-Maranata, que saíram deles, tem medo, eles arrumaram um problema para eles. Que aqui não tem covarde, não. É isso aí. Muito bem, Joaquim. Eu vou fazer isso, sim. Eu vou deixar no link a descrição aqui da nossa petição, que nós já temos, salvo engano, em torno de 1.800 assinaturas, mas eu tenho certeza de que nós temos um potencial expressivo de assinaturas pela frente. Por quê? Porque continuamente muitas pessoas estão deixando a Igreja Maranata e muitas já estão perdendo medo, já estão sendo encorajadas, já estão entendendo que não podem ficar passivas. Muitas pessoas estão acordando e já estão percebendo que cada ex-membro é uma potencial vítima de um processo da Igreja Maranata. Então, todos
muitas pessoas, eu acredito, que ainda vão assinar essa nossa petição. Eu acredito que pela quantidade de pessoas que deixou a Igreja Maranata aí no último ano aí, nós temos condições de chegar a 10 mil assinaturas, assim, facilmente, desde que as pessoas elas não sejam omissas, desde que elas tenham realmente entendido, ao sair da Maranata, elas tenham entendido de onde elas saíram. Então, se as pessoas entenderem realmente de onde elas estão saindo, elas também, eu acredito que elas vão assinar essa nossa petição. Agora, já passando, então, para as nossas perguntas, a primeira pergunta que eu queria trazer dentro deste contexto, dessa mensagem do Reis, né, do primeiro Reis, capítulo 13, que os pastores Luiz Eugênio e Marcelo Ferreira estão espalhando aí, né, no meio religioso. A pergunta que eu faço é o seguinte: o pastor Luiz Eugênio e o Marcelo Ferreira, eles estão fazendo realmente uma campanha de difamação espiritual velada, né, porque eles não dizem nomes. O que é que vocês acham? Eu vou começar, então, aqui. Roseli, o que é que você acha? Eles estão fazendo uma campanha de difamação ou eles estão ensinando Bíblia para as pessoas? Bom, a Maranata nunca teve interesse nenhum em ensinar Bíblia de nada para ninguém. Nada de nada. Eles não têm estudo bíblico. Eles não têm uma escola bíblica. A Bíblia, para eles, é só um pano de fundo mesmo. Eles não têm a menor preocupação com os princípios de Deus. Não estão nem preocupados com isso. Eles estão preocupados com eles mesmos. Eles estão olhando para o umbigo deles, estão olhando lá também para a conta lá da igreja, que deve estar assim, cada vez diminuindo mais a arrecadação. Então, a preocupação deles é perder membros, porque à medida que você vai perdendo membros, você perde a arrecadação. Então, eu sempre digo, né, como lá, acho que é Timóteo, né, que fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, isso tudo que está acontecendo é em função do quê? É o dinheiro, irmãos. Eles estão preocupados que eles devem ter coisa para pagar, né? Não que eles não tenham dinheiro em caixa, deve ter, eu não sei, não sou contadora da igreja, mas ficaram 53 anos arrecadando. Deve ter muita coisa ainda em caixa aí, né? Para passar ainda mais décadas e décadas. Mas isso fere a vaidade deles. Você vê os templos sendo esvaziados, os manaís esvaziando quando eles reabrirem, né? As igrejas cada vez mais vazias. Então, eles estão realmente... a vaidade deles está sendo ferida, né? A vaidade deles, né? Então, para quem que sobrou? As redes sociais e o Anchieta, né? O Anchieta agora, irmãos, a preocupação deles é o Anchieta, realmente, de fato, né? Então, como até uma vez nós já comentamos, né, eles estão aí pegando todos esses personagens da Bíblia e jogando para cima do Anchieta, né? Daqui a pouco vão dizer que o Caim é o Anchieta, que Esaú é o Anchieta, que Saul é o Anchieta, todos eles são Anchieta, né? Então, estão aí, né, com esse negócio. Irmãos, na verdade, eles estão, eu penso assim, eles estão... não é tentando difamar espiritualmente o Anchieta, é mais do que difamar espiritualmente o Anchieta, mais do que deixá-lo desacreditado no meio evangélico, no meio religioso. Eles estão fritando o Anchieta, sabe? Eu acho isso uma covardia, você pegar a Bíblia para sair, né, vacinando aí o povo, né, que é a vacinação de rebanho que chama, né? Agora ele virou um vírus também, né? Vacinação de rebanho. Então eles estão vacinando o povo com essas mensagens aí, né, do Luiz Eugênio, do Marcelo Ferreira. Aliás, esse Marcelo Ferreira, né, a impressão que eu tenho quando eu vejo ele, poucas vezes eu vi, nem é da minha época, né, mas quando manda alguma coisa, ele está sempre se inspirando no Anchieta, ele está tentando ocupar o lugar do Anchieta, tentando ter aquele carisma que o Anchieta tem, mas olha, está longe disso, passa longe disso. Eu não concordo com muita coisa com o Anchieta, de jeito nenhum, mas dizer que o Marcelo Ferreira é parecido com o Anchieta, que vai ocupar o lugar do Anchieta, acho que ele está passando muito longe, não tem o carisma dele. Então, eu acho assim que eles estão realmente tentando difamar, tentando acabar, estão fritando a gente numa frigideira bem grande. Tiraram o couro dele e estão ali, ó, fazendo que nem bife quando a gente passa na frigideira. Muito bem, muito obrigado, Roseli. Agora, então, eu vou ouvir o pastor Antônio Jorge. Antônio Jorge, pastor, o que você acha? É uma difamação ou é ensino bíblico isso que eles estão fazendo nesses seminários? Não, eu acho de ensino não tem nada. Isso aí é um assassinato de reputação. É muito mais sério, é muito mais grave.
entende? Então, como eles não têm a coragem de dar nome, eles falam que os outros que ficam dando indireta e recadinho, isso é a especialidade da Maranata nos 53 anos, né? Então, eles estão preocupadíssimos com a Anchieta e começam a pegar esses textos aí, todos, pode ver, né? Quase a totalidade do que eu vi até agora é do Velho Testamento, porque eles têm enorme dificuldade de entrar no Novo Testamento, né? E agora eles vão, como a irmã Roseli falou, tudo que é para depreciar, para botar para o chão, para arrasar, para desqualificar, para desacreditar, vão atribuir ao Anchieta, né? E a gente está vendo isso daí. Eu fico olhando essa escola de mentirosos, né, de contadores de lorotas, eles de pessoas que se prestam a esse tipo de papel, entendeu? Homens ali que eu estou vendo, esse Marcelo, que tem, o pessoal chama ele que ele tem um tique nervoso, né? É aquele que teve aquela visão de futebol, aquela coisa, né? E agora eu vi o outro, esse Luiz Eugênio, uma pessoa que não é tão nova, eu não conheci ele na minha época, mas ele aparentemente deve ter mais de 50 anos. Umas pessoas que se prestam para esse tipo de papel, de ficar assassinando a reputação. Eu acho isso gravíssimo, isso, né? Todo mundo que assiste eles falando, está entendendo que o recado é para eles. Olha, vocês não podem ver rede social. Ora, eles se utilizam de quê para contar as lorotas dele? Televisão, um tempo atrás, era proibido, lembram? Há alguns anos atrás, né? Agora eles estão se utilizando da TV, né? Canais no YouTube, para propagar essa mentira, revista, cara de circulação nacional, para propagar as mentiras deles também. A culpa não é da revista. A revista, ela recebe a nota e publica, ela ganha para isso, né? Então, a gente está vendo isso daí. É muito mais sério. É de uma baixeza, entende? Que eu acho que até em outros locais é difícil de você fazer uma comparação. É muito baixo o papel que eles estão se prestando. É ridículo. É a minha opinião. Muito obrigado, pastor. Joaquim Wallace de Souza. E na sua opinião, é uma campanha de difamação do Anchieta ou eles estão fazendo seminário para ensinar alguma coisa espiritual, bíblica para as pessoas? É difícil, né? Até falar em ensino, né? Nunca que a Maranata tem ensino. Durante todo o seminário, eu fiz seminário da Maranata, tudo. É só difamando as pessoas, as denominações. E um detalhe, desde 2012, que os líderes foram todos presos, Amadeu, Gildeti, né, essa raça inteira, foram tudo presos na colônia penal de Viana, né? Eu acho que tinha uma cela sagrada para receber eles, né? Entendeu? O que eles fazem é difamar os outros. Aí eles querem difamar o juiz, querem difamar o Ministério Público, querem difamar o GAECO. Agora eles querem difamar a Anchieta. E para segurar, pastor Solo, os membros, aí, por exemplo, tem uma família que tem 10 pessoas na igreja. Aí, para segurar, eles levantam 2 diáconos. Aí levantam um ungido. O cara lá, já pega o pastor, joga para o pastor, sabe? Rapaz, vai ser a primeira igreja que vai ter pastor sem ovelha, de tanto pastor que está levantando. O negócio é sério. E outra coisa, esse Marcelo aí, o interessante dele, que no dia que a liderança foi presa, no domingo, né? No domingo consecutivo, tá ele lá no satélite. E esse ninho, nós somos um ninho de amor, e nós somos atacados, e nós somos sofrendo investida, e não sei o quê, e Jó não fez não sei o quê, e não sei o quê, e sofrimento de Jó. Gente, para de hipocrisia e de mentira, pessoal. Já acabou, já deu o que tinha que dar. Agora eles vão pegando a Anchieta. Olha só, eu vou ver se eu consigo o vídeo mandar, não sei se eu vou conseguir a tempo hábil. Eles estão dizendo que o Anchieta é o Pedro que desceu do barco e começou a afundar. O barco é Maranata, né? Só que eles esqueceram que lá na frente Jesus encontrou com Pedro. Aí, Pedro, você tem pouca fé, mas eu tô aqui, né? Você entendeu? Rapaz, você imagina só esse povo perder o juízo de vez. Eu acho que tem muito Rivotril nessa história, muito Dormonide, Lexotan, deve estar, assim, acarrado. Você entendeu como é que é? Porque não tem condição com isso. É muito difícil. Aí agora eles estão fazendo campanha aberta contra o Anchieta.
Só que eles são tão covardes que eles não têm coragem de falar, escuta, Anchieta, você é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo. E eles, eu acho que tem até medo, né, pastor Sol? Eu acho que tem até medo de citar o nome da Anchieta. Porque imagino o tanto montoeira de coisa, hein? Que deve estar escondido lá naquele lugar lá, hein? Naquela cúria romana, hein? Imagina, hein? Então é melhor eles não cutucar na Anchieta, né? É melhor deixar a Anchieta levar a vida dele, né? Aí eles ficam entre linhas. Isso é o quê? E tal. E a Anchieta agora é o profeta velho. A Anchieta agora é Pedro, que desceu do barco, desceu da obra, saiu dessa obra, né? Perdeu o espírito, né? Tá aí pregando mentira. Peraí, né? E outra, quem é que tá pregando, né? Não tem consistência bíblica nenhuma. Eu queria, rapaz, que esses pastores, Luiz Eugênio, principalmente, e o Marcelo Ferreira, fizessem uma live com nós aqui, gente. Fizessem uma live para nós, dessem uma explicação para os irmãos. Tá saindo, pastor Solo, eu recebi uma notícia que são mais de 300 pastores Maranata e mais de 200 mil membros. Então aí é a causa do desespero, eles estão desesperados, entendeu? Eles estão pegando qualquer um com a unha e dando cargo para os caras. É complicado. Entendeu? Muito bem, Joaquim. Muito obrigado. E já imaginando que as pessoas conheçam, então, o contexto e a história, que, como eu falei, está lá no vídeo que a Roseli gravou, e também acredito que, de alguma forma, eles estão contando essa história por aí, mas nós sabemos que aquele profeta velho, ele tem algumas características, ele mentiu, a própria Bíblia diz que ele mentiu, então ele é uma pessoa mentirosa. Ele também é uma pessoa que ele está envolvido com a idolatria de Jeroboão, né, que dividiu as 10 tribos, então ele estava participando de alguma forma, né, como profeta, em um meio idólatra. E a outra coisa também que nós notamos nesta passagem é que o profeta velho, ele arma uma cilada para um verdadeiro profeta. E a gente não sabe, a Bíblia não diz por que razões, não sei se por uma inveja, porque ele, né, ele era um profeta de Israel do Norte, não era de Judá, eu não sei. Ou porque se ele queria realmente eliminar profetas de Judá, não dá, eu pessoalmente eu não sei, a Bíblia não traz essa informação, mas um fato está registrado que foi essa cilada que ele armou com a mentira e acabou levando este homem de Judá, né, que profetizou contra o altar ali em Betel, não é, Rose? Ele profetizou contra o altar e então foi usado por Deus, um homem usado por Deus. Agora, com estas características do profeta velho, por exemplo, eu gostaria de perguntar aos irmãos se nesta passagem, neste contexto, e neste contexto que nós estamos observando do lado de fora, da Maranata, nessa briga aí com o pastor Anchieta, a Maranata dizendo que o Anchieta é o profeta velho e que eles são o profeta, então, o verdadeiro profeta, né? Mas nesse contexto, o que os irmãos acham? Quem é o profeta velho nessa história? Eu vou começar, então, aqui pela Roseli. Roseli, quem é o profeta velho dentro deste contexto que nós estamos trazendo aqui? Bom, o profeta velho é aquele que apoiou a idolatria do Jeroboão, né, que é o rei, né? Ele era aquele que comandava tudo ali em Samaria, ali em Israel do Norte. Então, Jeroboão, ele era o rei, né? Ele era a autoridade máxima ali. E o profeta velho era aquele que, então, ele talvez recebia um dinheiro ali, um suborno do rei Jeroboão, para que recebesse o apoio dele, né? O dinheiro, irmãos, eu sempre falo que cada um tem um preço, cada pessoa tem um preço, né? Então, o profeta velho, ele tinha essa característica também de compactuar com a idolatria de Jeroboão, com aquela corrupção toda ali dentro, né? O paganismo de Jeroboão, aqueles altares de Jeroboão, né? Jeroboão levantou altares, fazia festa ali. Claro, ele fez um altar em Dan, outro em Betel, nada saiu do bolso dele, né? Levantou vários esses templos pagãos aí, não saiu nada do bolso dele.
né? Então, dizer que o Anchieta é o profeta velho, né? O profeta velho ele também mentiu. Ele disse que era profeta e disse que tinha visto um anjo. Esse que é o grande detalhe da história. Né? Eu não sei, mas parece que o Anchieta não fica falando muito de anjo, não é? Não, eu não tenho acompanhado muito. Né? Se alguém tem acompanhado as pregações dele, eu acho que não. E quem é reformado, quem tem essa linha reformada, primeiro, a linha reformada, que eu não sei se ele está indo em construção, Anchieta, mas a linha reformada, eles não dão ênfase a dons espirituais, eles não dão ênfase a anjo, né? Esse negócio de anjo, vi anjo goleiro, anjo tomando café com o Jeroboão, quer dizer, tomando café, pode ser também, entendeu? Então, eu acho assim, dizer que o Anchieta dá essa ênfase a anjo, eu acho que não. Agora, se você abrir uma mensagem na Maranata, nossa, na minha época tem até hoje os caderninhos aqui anotados aqui de reunião de senhoras aqui. Eu vi um anjo isso, um anjo isso aqui, um anjo tal, um anjo. E ela passou reunião de mulheres lá, reunião de senhoras, das 8 às 9 tinha uma aula, né? Das 8 às 9. Daí às 9 horas tinha que entregar o jejum. Daí estavam todas as irmãs lá, daí vinha, alguém orava em línguas e logo alguém interpretava. Aí o intérprete era assim, a mesma coisa. Eu vi um anjo entrando na casa das irmãs, e esse anjo cuidava dos filhos. Então, irmãs, não vos preocupais, que o anjo está aí na casa. Então, quem é que gosta muito de anjo não é o Anchieta. Né? O profeta velho que gosta de anjo. Né? Então, dizer que é o Anchieta, para mim, o profeta velho é o Marcelo Ferreira e é o Luiz Eugênio. Eles estão pregando para eles mesmos. E eles não têm nem convicção naquilo, porque eles conhecem a verdade. Eles conhecem, alguma coisa eles conhecem. E é interessante que o Marcelo ele fica falando assim, o profeta, o homem de Judá foi para lá e não era para comer nem pão, nem beber vinho. O Senhor falou que não era para comer pão, nem beber vinho. Não, a palavra fala que era pão e água. Umas 5 vezes fala que é pão e água, e não pão e vinho. Mas ele fica falando pão e vinho, talvez até para remeter àquela ritual de ceia, de igreja. Ele vai construindo na mente das pessoas aquele negócio de profeta velho, remetendo para o Anchieta. Eles não falam nada claro. Mas, claro, lógico, a preocupação deles é o Anchieta, né? Quebrou aí a igreja, mais da metade ele levou aí todo mundo para lá, né? Eu acho bom que vá mesmo, né? O principal, a melhor coisa que você tem que fazer é dar o primeiro passo, é sair da Maranata. Saiu da Maranata, não interessa, se você vai com a Anchieta, tem outro lá, Jordilto, tem não sei o quem, né? Tem aí as variantes aí, né? Mas o mais importante é você sair da Maranata. É isso que eu acho que é esse que as pessoas têm que parar para pensar e parar de ficar engolindo esse negócio de profeta velho. Isso aí está subestimando a inteligência dos irmãos. Não é possível um negócio desse. De ficar aí achando que os irmãos estão engolindo uma coisa dessa. Não sei, não. Eu acho que essa vacinação de rebanho, essa imunização aí não vai dar muito certo, não. Acho que é um tiro no pé. Muito bem, obrigado, Roseli. Pastor Antônio Jorge, neste contexto, quem é o profeta velho? Os dois, o Marcelo e o nome do outro, qual é o? Luiz Eugênio. Luiz Eugênio. Os dois, eles frequentam uma escola de profeta. Né? Lá existia, né? É uma escola de profeta. E tem o profeta Mor, o profeta mais antigo, que é o profeta mais mentiroso que não falou aí. Mas ele está ensinando os profetas aí, Luiz Eugênio e o Marcelo, como é que deve se desenvolver dentro da mentira. Né? Porque o profeta mais velho é aquele que toma café com o anjo, é aquele que saiu debaixo de uma rebeldia da igreja presbiteriana e contou aquela lorota, que eles foram discriminados porque tinham dons e tal. Então, tem uma escola de profeta. Eu estou falando isso, irmão, no Velho Testamento existia escola de profeta. Samuel, na época de Elias, Eliseu, exatamente. Então, existia. Então, eu estou fazendo uma analogia que não está especificamente dentro do texto aqui, mas está dentro do contexto, para os irmãos poderem entender. Né? E até onde nós sabemos, o Anchieta eu não vi. Assim, eu não vejo assim, tudo que ele está falando. Mas eu não vi ele falar que teve revelação, que ele tomou café com o anjo, que ele teve dom disso. O que eu tenho de informação, e a gente tem que dar um crédito
para ele, porque a instituição lá está em busca de uma identidade, mas a informação que eu tenho é que eles estão buscando Bíblia, eles estão buscando conhecer a palavra de Deus. E outro dia eu vi um recorde de um vídeo que ele falou, não, eu já fiz no passado muita pregação alegórica. Eu achei isso ótimo, a pessoa falar isso e reconhecer, né? Porque a gente não pode tentar encobrir os erros que nós tivemos e nós temos, nós todos somos sujeitos a isso. Agora, há uma grande inversão de valores nessa história aí, não é? Então, o que causou mal aqui é o profeta velho. O homem de Judá que foi lá, ele foi obedecendo a determinação do Senhor, mas ele se deixou levar pela conversa, pela mentira do profeta velho. E aí tem um profeta mor, que é o mais velho de todos, que é o mais mentiroso, é o mais idólatra, é o manipulador, é o dono aí da escola dos profetas mentirosos, contadores de lorotas. Muito obrigado, pastor. Joaquim Wallace de Souza, você que, inclusive, conhece bem, né, os dois lados, tem até contatos, né, com o pastor Anchieta. Diga aí, Joaquim, quem é o profeta velho neste contexto? Profeta velho é o chefe geral, véio. Há 53 anos contando mentira. E o anjo desceu do céu, tomou café comigo, e não sei o que lá, e revelou o clamor do sangue. Foi lá na Católica. Mentira. Profeta velho, é mentiroso, né? E agora, o senhor revelou agora que o nome da obra vai ser Maranata. Mentira de novo, né? Porque eles não podem nem pedir a volta de Jesus. Você imagina esse profeta pedindo a volta de Jesus. Aí tem idolatria, ira, processo contra irmão, família destruída, depressão. Depressão é lixo, de tanta depressão que tem, pela mentira do profeta velho. Aí vem Luiz Eugênio e vem Marcelo Ferreira replicar as mentiras do profeta velho mor, né? Do profeta velho mor, né? E eles não têm capacidade nem de ler a estrutura do texto para trazer um ensino. Eles estão... A insanidade é tanta que eles não conseguem ler mais a Bíblia. Eles não conseguem ler mais. E eles vão lá para a Bíblia e começam. O Joel, a obra do Joel, né? E o Abacuque, no capítulo 5, diz que a obra que está falando no Abacuque é a obra também. Então, eles estão tão fissurados. Haja Rivotril, né? Haja Dormonide, haja Lexotan, né? Aí você vê os caras contando as dondez, esses profetas em velho, e tá piscando assim, igual esse farol de Fusca 69, caçando macaco, né? Então, é um negócio complicado, velho. Então, você olha as pregações, a Maranata acabou, a Maranata não prega mais nada. A Maranata sobe no público agora e fala Anchieta. Anchieta isso, Anchieta aquilo, não sei o que lá, e tal. E agora tem uns dons chegando aí, que quem foi para a ECR, né? Passou numa ponte toda podre, pinguela, e caiu no rio, afogado, a obra tinha que ir lá e socorrer eles. Para com isso, gente. Esse povo tá brincando como a irmã Rosê falou, tá brincando com a inteligência das pessoas. Escuta, irmão, você é ruim, você não pensa não, viu? Então você só vai fazer o que eu quero. Eu imagino isso, rapaz. Entendeu? Mas eles têm tanto medo do profeta mor, tanto medo, né? Tanto medo. A informação que eu tenho, que o escritório do profeta mor é praticamente na saída de todo mundo lá. O pessoal passa em 10, 15 para ir embora, porque tem medo do profeta mor chamar lá dentro. Tanto medo que tem. Então, eu imagino que a pregação do Luiz Eugênio e do Marcelo é uma pregação até de medo de confrontar a liderança. E, para mim, uns homens desses, se tem medo de homem, não pode ter nem pregando. Entendeu? Então, o profeta velho, na minha opinião, é o profeta que tentou tirar a paz da igreja presbiteriana, né? Como o livro do Joel Brinco disse, e ele ensinou Marcelo Ferreira e o Luiz Eugênio ficar especialista em tirar a paz dos outros, que é onde entra. Rapaz, na hora que a família conhece a Maranata, acabou a paz.
Acabou a paz, filho. Acabou a paz, não tem tempo para nada mais. Eles mentem até para a família. Até para a família. E o Senhor revelou, até para a família. Então o profeta velho não pode nem ser Anchieta, não tem nem condição de ser. Entendeu? Porque o Anchieta está lá. Como nós estamos falando, a gente não concorda com tudo, mas ele está procurando Bíblia. Ele está procurando Bíblia. E ao contrário da Maranata. Tudo que a Maranata faz, ela puxa obra. Obra de quem, gente? Do GAECO? Do Ministério Público? Entendeu? E outra coisa, irmãos. O processo contra a Maranata parou não, tá? Se estão mentindo para vocês, estou aproveitando que o pastor Saulo falando, estão mentindo para vocês, dizendo que está tudo resolvido, e que o Ministério Público vai até pedir perdão à Maranata, hein? Até pedir perdão. Isso é mentira, tá? Isso é mentira. Se precisar de documentação, só procurar para mim no privado que eu mando. Perfeito, Joaquim. Bom, então, irmãos, eu ouvi aqui atentamente, e de fato, uma característica, pelo menos dali, examinando o texto, uma característica do profeta velho realmente é a mentira, é a idolatria, e essas ciladas que fica armando para os outros, né? Eu consigo, de fato, perceber algumas características dessa na obra, né? Como eles chamam. Por quê? Eu vou mostrar aqui para vocês, irmãos. Vamos começar então. O Joaquim não trouxe hoje o livro do Joel Brinco, né? Quando nós puxamos. Quer um mudo? Pode pegar. Quando nós puxamos, então, pela memória, o que nos vem à lembrança desde a fundação da Igreja Maranata? Nos vem à memória uma história que nos foi contada por diversos manaíns. Eu ouvi essa história dezenas ou centenas de vezes, não sei, onde a igreja teria sido formada, constituída, fundada, com um grupo de mais ou menos 6 pessoas, segundo diz o Amadeu, que eram pessoas cheias, né, que queriam alguma coisa que os outros não tinham, e por isso o Espírito Santo, por conta, inclusive eles contam uma história lá que não tem nada a ver, uma história lá de Israel, né, daquela votação que teve, né, do voto de Minerva, lá do Oswaldo Aranha. Então, eles fazem essa mistura aí, e eles espiritualizam, eles contam uma história que depois a gente veio a descobrir, né, eu, pelo menos, não sabia, vim a descobrir muito tempo depois, descobri que a história, realmente, ela não é essa, é uma história falsa que eles estão contando para as pessoas. Por quê? Porque a verdadeira história, ela foi contada por um pastor, né, por um irmão, não sei se ele é presbítero, Joel Brinco, dentro da igreja presbiteriana. O Joaquim está mostrando ali o livro. Então, neste livro, inclusive esse livro está no nosso site, celeiros.net, você pode ter acesso ao livro completo, né? Um irmão fez a gentileza de digitalizar todo o livro, e nós colocamos no site, e você pode, então, conhecer a verdadeira história da Igreja Maranata. Então, já começa na fundação, já começa uma história que não é verdadeira, né? Não é verdadeira. E o irmão Joel Brinco, ele apresenta dados, ele apresenta nomes de pessoas, ele apresenta fatos, ele mostra registros em ata, de modo que é incontestável a história que ele conta. Então, já na fundação da Maranata, nós temos uma história que não é verdadeira, uma história que é contada, que é fantasiosa. Depois, agora, recentemente, eu vou mostrar aqui para os irmãos, nós temos aqui a Igreja Maranata contando, né? Tá vendo? Essa reportagem aqui é da revista Veja. Então, foi no início do Covid, eles fizeram essa matéria aqui, que é uma matéria paga, e eles dizem aqui que a Igreja Maranata ela tem 15 mil templos espalhados por 73 países e mais de 3 milhões de membros. Bom, irmãos, isso é verdade? A Igreja Maranata ela tem mais de 3 milhões de membros? Passa pela cabeça de alguém que isso possa ser verdade? Agora, como uma instituição que se diz cristã, ela então tem coragem de levar para uma matéria de apresentação nacional, na mídia nacional, uma história que realmente não condiz com a verdade, não condiz absolutamente com a verdade. Então, eu só estou dizendo aqui, mostrando aqui, para os irmãos identificarem, né, afinal, quem é esse profeta velho. E aí eu vou passar aqui para vocês também, né, só o áudio, né, vamos ver se dá para vocês escutarem aí, esse áudio aqui. Quer ver? Escutem aí. É um alerta
mundo. Você sabe quantas pessoas nós temos catalogados no nosso presbitério, na nossa sede? Sabe quantas pessoas já ouviram a mensagem que foi entregue em novembro, lá no Manaim? Sabe quantas pessoas? Já passa de 1 bilhão de pessoas. A população do planeta é 8 bilhões, não sei, 7. 1 bilhão. Irmãos, bom, eu estou trazendo aqui apenas 3 fatos. Um da fundação e 2 mais recentes aqui, bom, será que isso é verdade? Se não é verdade, tem alguém mentindo, não tem? E o que a Bíblia falou lá na passagem, disse que o profeta velho, ele mente. Então, eu acho que é uma boa forma de nós identificarmos o profeta velho, é saber se ele não anda contando mentiras por aí, não é certo? Agora, eu queria passar para a nossa última pergunta, tá certo? Que é uma questão que ela é bastante recorrente, e nós ouvimos, eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido também, mas muitas pessoas, e eu estou trazendo este assunto porque eu acho importante encorajar as pessoas, porque muitas pessoas já estão perdendo medo. Eu já estou recebendo essa semana contatos de pessoas, né, que são pessoas que vão produzir material e conteúdo para o canal Maranata Anátema. Eu não vou dizer agora, porque ainda precisamos combinar algumas coisas, mas mais pessoas estão querendo realmente sair do anonimato, mais pessoas estão querendo deixar de ser omissas, especialmente aquelas que sabem o que é a Maranata e sabem o que passaram lá dentro e sabem o mal que pode estar sendo produzido em muitas famílias. Então, e eu queria trazer, então, este assunto. Por quê? Quando a gente fala para a pessoa às vezes, ela quer se manifestar, né? Vocês já viram a quantidade de testemunhos que nós temos no canal e a pessoa, ela não quer aparecer, né? Ela pede para poder não aparecer. Aí, qual seria a justificativa? Porque eu tenho muitos parentes, eu tenho pessoas próximas a mim que ainda são da Maranata, e eu não queria ofender estas pessoas, né? Como se ela fosse, então, falar uma verdade, alguma coisa que ela está vivendo, e ela fosse ofender as pessoas. A gente entende isso, é claro, eu sempre entendo perfeitamente isso. Mas a pergunta que eu queria trazer aqui para vocês, apenas para a nossa reflexão, é a seguinte: enquanto nós estávamos dentro da Igreja Maranata, nós víamos ali a liderança da igreja, e especificamente o pastor Gedeutinus Manaíns, falando de religião, falando de todos os movimentos religiosos que não sejam Maranata, ou seja, de católica, adventista e grupos evangélicos em geral. Então, e eles assim, sempre ridicularizavam as demais denominações, com aquelas histórias deles. E ali sempre tinham pessoas com parentes e familiares que eram de outras igrejas, como eu já estive no período que eu estava lá, onde eu tinha parentes e familiares que não eram da Igreja Maranata. E essas coisas, eles não se preocupavam em ser ofensivos, né? Em ofender os familiares das pessoas que estavam ouvindo. E o que eu queria trazer para os irmãos comentarem aqui, é se realmente, por exemplo, diante deste conhecimento que nós adquirimos, né, com os nossos olhos abertos, sobre as doutrinas que estão equivocadas, que estão falsas, né, as mentiras que são contadas, essa distorção do evangelho, a forma como se caracteriza uma seita. Se você, tomando conhecimento disso, né, nós devemos realmente nos omitir, nós devemos nos ocultar, nós devemos nos esconder, nós devemos fingir que isso não existe ou que isso não acontece, nós não podemos comentar isso para não ofender as pessoas, ou será que... O que vocês poderiam me dizer, irmãos? O que nós deveríamos fazer neste caso? Eu vou começar aqui mais uma vez ouvindo a Roseli. Você pode nos falar, Roseli, sobre isso? Bom, eu acho que a gente sempre tem que estar do lado da verdade, né? E do lado da palavra de Deus. Agora, a pessoa que se omite, né, que se acovarda, né? Muitos têm se omitido nessa hora, muitas pessoas dentro da Maranata, da liderança também tem se omitido. Estou só me referindo àqueles que saíram e que não querem dar a cara para bater, como eu disse. Mas lá dentro também tem muita gente, é que nem eu falo,
será que esse Marcelo Ferreira e o Luiz Eugênio, eles não conhecem a Bíblia? Claro que deve conhecer, alguma coisa deve conhecer, com certeza. Né? Será que eles não conhecem o contexto histórico? Conhece. E eles não têm consciência que eles estão distorcendo? Eles têm consciência, né? Eu acredito que eles têm consciência que eles estão trazendo, né, uma história distorcida, eles têm consciência que eles estão mentindo, eles têm consciência que eles estão enganando, né? Eles têm consciência disso, né? O Marcelo Ferreira, né, deve ter uma Bíblia na casa dele, né? O Luiz Eugênio deve ter uma Bíblia, eles devem saber ler, devem saber escrever, né? Basta você ler aquilo ali que você vai ver, né? Ter um pouquinho de conhecimento histórico ali que você vai ver que eles estão mentindo, eles estão criando, construindo uma outra história, né? E eles têm consciência disso. Então, eu acho que a gente tem que sempre se posicionar ao lado da verdade, né? Mesmo que isso é mais difícil. É mais fácil você se posicionar do lado da mentira, né? Porque dizem como é que a maioria, Deus fala com a maioria, né? A voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus. Não, a voz do povo não é a voz de Deus. Eu sempre digo isso, a voz do povo não é a voz de Deus, né? Nem a maioria, né? A maioria dos crentes não conhece a Bíblia, a maioria dos evangélicos não buscam conhecer um conhecimento melhor da Bíblia, e muito menos os crentes da Maranata. Os crentes da Maranata, olha, desculpe falar, não quero ofender ninguém, mas isso é praticamente zero de Bíblia, porque aqueles que passam a conhecer um pouquinho, eles saem, eles não ficam ali. Né? Agora, ficar com um dengo, né, não, eu fiquei 20 anos ali só escutando eles falando, é movimento, isso aqui é movimento, isso aqui é movimento, né? Eles não diziam o nome das igrejas, né? Como diz, eles não dizem nome de igreja nenhuma, eles não dizem, a gente fala aqui abertamente, né? Olha, Luiz Eugênio, você está distorcendo a Bíblia. Marcelo, você está distorcendo, viu, Marcelo Ferreira? Né, tá aí, né, leia mais a Bíblia, de ficar aí vendo muito jogo de futebol, goleiro, né, anjo goleiro. A preocupação deles é muito com anjo, com visão, com dom. E o dom, irmãos, dons espirituais para manipular a mente do povo é um problemaço, esse negócio de dons espirituais. As pessoas ficam aí correndo atrás de dons espirituais. Leia a Bíblia, irmão. Pare de correr atrás de dons espirituais. Vai ler a Bíblia que dá mais lucro. E a gente não tem que ficar se preocupando, né, em querer agradar a maioria. Não, a maioria realmente não tem conhecimento, né? Às vezes você vê que o profeta velho vai gerando, gosta de mentira e vai gerando crentes mentirosos. Quantos entram aqui no canal com nome fake? Com nome que não é aquele. Entram lá, lâmpada para os meus pés, e saem xingando as pessoas com palavrão lá horroroso. Que lâmpada para os meus pés é esse? Né? Tem uns lá que foi até bloqueado, tem uns que estão entrando aí no canal, você tem que bloquear, porque é um nível tão baixo, é cada palavra que eles dizem de tão top, tão de baixo nível. Eu falo, olha o nível de crente que estão produzindo. É esse, com nome fake, no anonimato. Né? Anonimato, irmão, se você não sabe aí na Maranata, nunca te ensinaram, é crime. Isso é crime. Entra a pessoa ali, fica ali, fala, né, ser valentão ali atrás do anonimato é muito fácil. Agora, dá a cara para bater, que tem gente aqui que está dando a cara para bater. Nós estamos colocando nome nos bois aqui, né? Nome nos bois. Né? Eles ficam lá falando, tudo entre linha, né? Tudo ali debaixo de uma cortina de fumaça, né? Aquela coisa espiritualizada, aquele evangelho espiritualizado. Agora estou falando muito de amor, ai, aquela, né, Joaquim? Então, mas que é o Mãe do Rio, lá no Pará, lá. Ai, isso aqui é um amor. Ai, agora viraram tudo. Antes era só da patada. Pá, pá, pá. Mulher ali, então, para apanhar, nossa, né? Só na patada, né? Só para lavar banheiro. Lembra de mulher não lavar banheiro para flor na igreja. E para sentar lá no banco e ficar escutando, compor a plateia. Por isso que eu falo para as mulheres, se saírem desse sistema aí, se saírem da plateia, acaba o show. Sai da plateia, não tem show. Sem plateia, não tem show. Por isso que eu digo, abra o olho vocês aí. Né? Todos que estão me ouvindo aí, as irmãs, os irmãos também, abra o olho. Né? Mas eu falo até diretamente para as irmãs, porque mulher é mais fácil de enganar, ela é mais suscetível ao engano.
Né? Por isso que tem que abrir o olho, tem que ter cuidado, né? Tem que ficar engolindo essas pataguadas, como diz o povo, essas histórias aí, tudo mal contada e tudo direcionada para quem? As redes sociais, a Anchieta, a esses outros aí que estão montando as suas igrejas aí, essas variantes aí, né? Mas busca a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus não tem engano, ela é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. Né? Amém. Obrigado, Roseli. Pastor Antônio Jorge, nos ajude aí. Qual é a sua opinião sincera sobre isso? Devemos nos calar? Devemos evitar falar? Ou realmente devemos procurar a melhor forma de falar, mas falar? Em Efésios, capítulo 5, vou ler 2 versículos apenas. E não sejais cúmplices nas obras infrutuosas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Verso 12. Porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Nós devemos denunciar, nós não podemos ser participantes de obras infrutuosas das trevas. O pai da mentira é o diabo. Em Apocalipse 21:8, tem 8 categorias de pessoas que não vão herdar o reino de Deus. De uma delas são os mentirosos. Né? Então, a questão se a pessoa ela vai ficar sensibilizada com aquilo que está sendo colocado, nós sempre trabalhamos à luz da palavra de Deus, e explicando, mais uma vez, que nós não temos o intuito de ferir, de magoar, de expor pessoa nenhuma. O que nós estamos falando aí, no caso aí do Luiz Eugênio e Marcelo Ferreira, a gente não está falando aqui com ódio, com a boca espumando, com o olho vidrado, e não estamos dando indireta, nós estamos falando para que eles possam reconsiderar essa posição deles, possam se voltar para a palavra de Deus e possam sair das trevas e vir para a luz, que é para a presença do Senhor Jesus. É isso que está sendo dito. E parar de ensinar mentira, de reverberar mentira. Então, essa questão de lares, de divisões, eles promovem isso. Eles estimulam o ódio dentre a própria família. Agora, não quer dizer, a palavra do Senhor em Provérbios diz assim, é melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. Então, quando tem que falar, a gente está falando aqui com todo amor, com todo carinho e consideração. Se as pessoas quiserem vir para o debate, conforme o irmão Joaquim falou, nós estamos abertos também. Agora, nós não vamos concordar com aquilo que é das trevas que vai avançando, para enganar, para iludir, para matar. Qual foi o caso lá do profeta velho? Qual a intenção dele? Ele queria agradar Jeroboão, porque era um idólatra. Ele queria se promover através da morte do outro para Jeroboão. E o que acontece? O outro foi ingênuo. Ele se deixou levar. Né? E o detalhe é que no verso 31, de 1 Reis, verso 31, tem uma coisa muito interessante que chama a atenção, que fala, depois que ele fez aquilo tudo, aí fez o enterro, aquela cena toda, aí ele pede o seguinte, ponde os meus ossos junto aos ossos dele. É morte. A consequência disso daí é morte. Agora, a mentira, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, nós temos que falar. Jesus Cristo, por exemplo, em Mateus capítulo 23, ele pegou de uma forma muito dura com aqueles fariseus, que eles estavam se achando que eles eram os melhores porque eles guardavam o sábado, não comiam carne de porco, que eles eram melhores do que todos os outros, e os outros não tinham valor. E Jesus começou a enquadrar eles dentro do lugar deles. Jesus não agradou a todos eles, mas ele não deixou de falar o que tinha que ser dito. Pedro, um dia, estava ao lado de Jesus. Senhor, o senhor vai morrer? Não faça isso não, Senhor. Imagina, se poupe. Ele sai de mim, Satanás. O próprio Senhor Jesus, ele repreendeu Pedro. Ele repreendeu. E por causa disso, Pedro perdeu a salvação? Não, ele precisava daquela correção. E quando ele teve aquela correção, antes do Senhor Jesus, ele foi, negou o Senhor Jesus, e antes do Senhor Jesus partir, conversou com ele. Então, é assim, nós temos que estar abertos à correção, porque a soberba precede a queda, mas o que é humilde de coração alcançará o favor do Senhor.
Então, a gente precisa aprender. Agora, se a pessoa acha que já sabe tudo, ele jamais vai, né? Tem o mais velho aí, ele já acha que já sabe tudo. Mas a gente sabe quem está soprando no ouvido dele de dons, que eles gostam de falar aí, que tem chegado ao nosso conhecimento, da própria instituição que está chegando aí. Quem é que assiste às aulas ali? Quando o mais velho vai lá para frente, e quem ele se levanta e vai lá soprar no ouvido dele. De pessoas dentro da instituição Maranata, já que eles creem muito em dons, de quem que está soprando lá, que não tem nada a ver com Deus da Bíblia, não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Eu acho que a gente tem que continuar falando, as pessoas podem ficar meio chateadas, podem ficar tristes. É a primeira reação, mas depois o Espírito Santo vai trabalhando, vai clareando os olhos, vai iluminando os olhos do entendimento do coração, para que possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É verdade, pastor. Eu, pessoalmente, a gente aqui, até pelo próprio canal, nós temos essa experiência continuamente, já diversas vezes. Eu até, de vez em quando, eu fico constrangido, porque, às vezes, eu encontro com pessoas e elas acabam... acho que a consciência acaba incomodando um pouquinho, e aí ela acaba confessando, dizendo, olha, eu xinguei vocês, eu falei, eu fiquei com raiva, eu odiei vocês, né? Eu fiz comentários, eu registrei coisas, e depois essa pessoa, ela diz assim, olha, eu queria que vocês me perdoassem, porque depois eu consegui enxergar que vocês realmente estavam apenas falando com o amor e questões que eram fatos verdadeiros. Então, eu acho que é isso mesmo, pastor. Se nós realmente formos comprometidos com a verdade e procurar o jeito certo de falar com amor, né? Eu acho que essa é a melhor forma, porque senão você acaba alimentando a mentira e dando às pessoas a impressão do bem-estar. E há um provérbio que diz que a falsa impressão, né, essa impressão de bem-estar leva o homem à ruína. Então, a gente precisa realmente desacomodar as pessoas. Né? Se você deixá-las acomodadas, elas podem morrer acomodadas. Então, nós temos que desacomodar. E agora eu queria, então, para encerrar, ouvir o Joaquim. Joaquim, é isso mesmo? Acontece com você também? O que você tem a nos dizer? A respeito da pergunta, se deve insistir e falar, a palavra de Deus fala em 1 Coríntios, né? 11, 19, até importa que haja entre vós heresias, até importa, para que os que são sinceros se manifestem de vós. Então, a palavra não deixa uma medida diferente. Se você é sincero à palavra, sincero a Cristo, você precisa sair, na hora que o Luiz Eugênio entrar e o Marcelo Ferreira entrar, sair de dentro do templo e desligar o YouTube. Porque ele vai fazer mal. Porque eles estão falando mentira. Eles estão falando coisas que eles, em segredo, combinaram. Vou falar agora em segredo, os segredos combinaram. 2 Coríntios 4, versículo 2. Paulo explicando os segredos, hein? Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. E a Maranata tem um problema seríssimo. Ela esconde a verdade. Ela prefere a mentira. Essas doutrinas que o Luiz Eugênio e o Marcelo Ferreira estão pregando, é tudo combinado na cúpula. Agora nós vamos atacar a Anchieta. Só a estratégia deles. E eles ficam reverberando essas maluquices, esses Rivotril, esses Gardenal da vida, sabe? E fica aí trazendo dificuldade. Já que são muito preocupados com a palavra de Deus, eu vou perguntar aos irmãos aí que vão ouvir essa live e vão comentar se a Maranata usa a figura do socorro, né? 1 Coríntios 12, versículo aqui, versículo 28, né? E a uns Deus põe na igreja para apóstolo, profeta, para socorro. Eu estou perguntando aos irmãos, vou repetir, que pastor Solo. A uns Deus põe na igreja para socorro. A Maranata socorre alguém. Para que serve o dízimo da Maranata?
Para que ela está pagando mais de 20 milhões de reais, segundo a informação que me trazem, de mídia? E outra coisa, essa página da Veja, só vocês consultar, irmãos, fica mais de 400 mil uma página dessa revista. E um detalhe, tá? Um detalhe. Teve publicação de ter 4 páginas. Vocês imaginam? De brincadeira foi 1.600.000 reais de dízimo que era para socorrer os irmãos. Está sendo usado para proclamar o nome Maranata, que foi sujo pela organização criminosa lá em 2012 e que ninguém saiu do cargo, que ninguém confessou nada e continua. E vou avisar, tá? Vou avisar. Presbitério, toma cuidado. Por quê? Tá chegando informação que na Grande Vitória tem um pastor dando prejuízo em todo mundo com pirâmide. Tá? Nome, sobrenome, vítima. Tá? Então vocês acordam, porque a GAECO vai voltar, hein? Abre o olho, hein? Joaquim, muito obrigado. Irmãos, eu não vou estender mais, nós já estamos dentro do nosso horário. E agora, assim, eu conversei com uma pessoa esta semana, essa pessoa, ela trabalhou no presbitério, e ela me falou uma coisa, viu, Joaquim? Você trouxe essa informação, gastando 1.400.000. Irmãos, ele me disse que no ano de 2010, uma pessoa lá de dentro mesmo, contou para ele que a receita mensal estava girando em torno de 350 milhões de reais em um mês. Então, agora vocês têm ideia da quantidade de dinheiro que esta instituição ela juntou ao longo desse tempo todo, a ponto de não ajudar uma pessoa com uma cesta básica, não é verdade? Então, é realmente uma coisa assim, que se for verdade, eu não estou fazendo uma afirmação, eu apenas ouvi isso, estou repassando aqui para os irmãos, mas eu realmente imagino que é um volume, assim, realmente estrondoso, porque uma igreja que apenas arrecada e que não gasta com nada, que não paga imposto, que não paga, não tem gasto, não compra nada para a igreja, os irmãos que fazem manutenção, tudo. Então, realmente, tem que ter muito dinheiro mesmo. Mas eu agradeço imensamente aqui a colaboração, os comentários dos irmãos. Vou apenas dar aqui agora um minutinho para cada um, então, trazer as suas palavras finais. Roseli, suas palavras finais. Tem uma fala do Marcelo Ferreira que ele fala assim que a obra não precisa de advogados. Numa dessas aulas aí dele, dessa aula do Profeta Velho aí, ele disse que a obra não precisa de advogados. Se a obra não precisa de advogados, então por que está processando mais de 70 irmãos? Por que tem um monte de processos aí, rolando processo contra os irmãos, os ex-membros da Maranata? Se não precisa de advogado, então por que ela está gastando com advogados? Se confia tanto em Deus, por que está gastando tanto com advogados aí para protelar os processos deles mesmo, que estão em segredo de justiça, que não anda, não vai para frente, ninguém sabe. A gente, no fim, talvez acabe em pizza mesmo, né? Mas até hoje não teve um desfecho desses processos deles de 2013, né? Então, dizer que a obra não precisa de advogados, isso é uma grande mentira, é outra mentira deles. Eles gastam, sim, com advogados. Nós temos um escritório aqui em Brasília que eles estão patrocinando esses advogados. Aí eu acompanhei a doutora Raquel, numa dessas, está lá no Gama, que ela foi numa dessa audiência, foi ali, já comentamos sobre isso. Agora, eu não acredito que eles tenham ido de graça para lá, né? Então, eles têm advogados, sim. A obra, essa Maranata, ela tem recorrido a advogados, ela precisa de advogados e precisa de muita gente, olha, moço, para voltar a ser a Maranata que foi no ano 2000, nunca mais ela vai ser, porque a Maranata ela funciona bem presencialmente e ela não sabe lidar com esse advento da internet. E a internet hoje em dia está aí, tá dando voz às pessoas, né? As pessoas conseguem ter voz, né? Falam através do Facebook, através das redes sociais, né? E as pessoas estão tendo muita informação. Isso tem acabado com a Maranata, né? Então, por isso que ela está desesperada mesmo, né? E ela está recorrendo aos tribunais, né? E ela gosta da teologia do medo.
Isso ela gosta de amedrontar as pessoas enquanto está lá dentro, e depois que elas saem, elas amedrontam, continuam amedrontando. Foi até uma dica muito boa até do doutor João Roberto, quando ele falou, e é verdade mesmo. Eles continuam amedrontando movendo a máquina judiciária contra os irmãos, né? Então, é muito triste tudo isso. E dizer para você que você pode sair, você não vai ser comido por bicho, não, um leão não vai comer você, não, né? Não fique preocupado com isso, não, pode sair, né? Deus é com você, busque a palavra de Deus, né? E não fique preocupado aí com maldições, não, que o profeta velho gosta de jogar maldição mesmo, né? Gosta de falar que o anjo vai comer, que vai vir não, é um leão, né? Que vai vir um leão aí, vai comer você aí no caminho, né? Não vai comer, não. Né? Deus é com você. Amém? Pode sair com segurança. Pastor Antônio Jorge, antes de suas considerações finais, já que a Roseli puxou, eu vou passar aqui, então, essa aqui, porque eu mostrei aqui, ó, o processo aqui, você, né? Você que está nesse processo aqui, com um monte de advogado da Maranata aí no seu pé, e ele dizendo que a Maranata não precisa de advogado. Gente, dá vontade realmente de rir, né? Eu vou botar aqui, escutem o áudio. De deixar uma palavra de ensino para os irmãos, uma palavra de ensino acerca do chamado. Veja, observe, nós não vamos fazer uma defesa da obra, porque a obra não precisa de advogados. Nós não somos advogados da obra. Nós somos testemunhas da obra. Porque o advogado da obra, a obra já tem um advogado. O advogado de São Paulo, o Espírito Justo. É o Espírito Santo o advogado da igreja. Mas Pastor Antônio Jorge, suas palavras finais. Eu acho... A fala desse menino, esse rapaz aí, o Marcelo, é sempre muito confusa, né? Os tons, sempre é meio... Ele é embaralhado demais. Mas é contraditório. Você vê em 1 minuto que ele falou, já está cheio de contradição. Tem advogado, sim. É do Diniz, aquela banca de advogado no Lago Sul, lá em Brasília, certo? E está processando um monte de irmãos, tem muito dinheiro rolando. Esses valores aí, pastor Solo, que foi citado aí de 350 milhões de arrecadação, eu acredito que seja assim, porque quando eu trabalhei como representante comercial e viajei pelo Brasil e fora do Brasil também, eu vi muitos imóveis, e isso eu não entendia, e eles nunca podiam ajudar os irmãos mais necessitados, eles não podiam. O que me chegou recentemente, uma informação também, de lá de dentro, lá da cúpula, lá, não é o alto clero não, mas lá de dentro, falou que eles tinham em caixa em torno de 10 bilhões. 10 bilhões. Então, se antes da pandemia eles tinham essa arrecadação aí, num determinado período de 350 milhões, é possível, sim, é possível. Agora, o Ministério Público, a Polícia Federal, a GAECO tem que verificar direitinho, porque a gente sabe que isso aí está muito diluído em nome de várias pessoas, né? Então, a coisa é por aí. Então, a questão toda a pessoa, ela precisa ser liberta desse cativeiro. Isso é um domínio maligno, é uma falsificação grotesca da palavra de Deus. São contadores de fábulas, que a Bíblia ela recrimina isso. Então, enquanto nós tivermos fôlego de vida, que Deus permitir, nós vamos denunciar todas as mentiras que soubermos. E, olha, eu vou falar, aqui em Petrópolis, está me chegando algumas informações e, no momento certo, eu vou falar. Aqui também tem muita bomba para sair, viu? Tem muita coisa. Só que algumas pessoas ainda não perderam medo de falar, ainda estão presas. Não sei se eu falo, se eu não falo. Eu falei, meu irmão, se você quiser o anonimato, lá no canal Maranata Anátema, eu te ponho em contato com o pastor Solo e você vai ter para denunciar. Você sabe de coisas. Então, você participou. Você tem que falar. Você vai para o túmulo carregando esse peso, essa consciência pesada. Um dia você vai prestar conta ao nosso Deus. E a gente tem que estar com a nossa consciência tranquila de que a nossa passagem aqui, ela foi uma passagem, apesar da nossa limitação de sermos pequenos, pobres, necessitados, mas pelo menos a gente procurou seguir a verdade que é o Senhor Jesus. Esclarecer para os irmãos que a realidade bíblica não tem nada a ver com esse sistema mentiroso de manipulação, de falsos dons,
de pessoas que não movem um dedo para ajudar os irmãos necessitados. Isso não é evangelho, isso envergonha o nome do evangelho. Esses crimes cometidos aí, por essa cúpula, são gravíssimos, mas o que é mais grave são os falsos ensinos promovidos, e tem essa escola de falsos profetas aí, que faz parte esse Luiz Eugênio e esse Marcelo Ferreira também, contando as lorotas que vêm, ensinado, pessoas que não têm personalidade, falam, eu não quero isso, eu não quero. Tem que ter um posicionamento. E vai chegar uma hora, meu irmão, você que está assistindo aqui essa live, que você vai ter que tomar uma posição, porque a salvação é individual. Se o seu marido ele quer um título lá, deixa ele para lá. Não estou falando aqui nem simulando a divórcio, não é isso que eu estou falando. Mas você tem que ter uma posição. Não, porque a Bíblia diz que aonde tiver o esposo, a mulher tem que estar junto. Com cuidado, com critério, com muita sabedoria. Porque se ele for frequentar lá o satanismo, você vai junto com ele. Se ele for frequentar lá terreiro de macumba, de umbanda, para sacrificar animais ou outras coisas lá, você vai estar junto com ele? Então, a salvação ela é individual. E nós precisamos pautar por isso e ter a nossa consciência tranquila. E aquilo que o nosso coração não nos acusa, a gente deve fazer porque está em paz com Deus. Muito obrigado. Nós que agradecemos, pastor. Os irmãos até desculpem, porque eu nem me contive aqui, né? Até achei bem engraçada a situação. Mas, Joaquim, suas palavras finais. Onde estiver um irmão humilhado e processado pela Maranata, nós estaremos junto com o irmão, apoiando o irmão, para envergonhar e trazer luz à mediocridade dessa liderança, que, segundo o Ministério Público, é organização criminosa, o Ministério Público disse, entendeu? É uma quadrilha organizada, isso é o Ministério Público que disse. Eles têm muito a esconder, esse é o problema dos processos, sabe? Eu me lembro, pastor Saulo, um desses aí de Brasília, né? Eles estiveram aqui na minha cidade, aqui em Conceição da Barra, né? Eu acho que ele dava em Vitória, né? E no processo, eles tinham que entregar o processo em mãos. O cara chegou, né, pomposo, carrão na minha porta da loja, né? E eles gostam de olhar olho no olho para causar impacto, aquele negócio todo. O que você tem contra a Maranata? Nada. Irmãos da Maranata, ajudamos. Tem irmãos da Maranata que nos procuram pedindo cesta básica, socorro, remédio. E contra a liderança? A liderança? Você está falando daquela liderança presa lá em Viana, acusado de desvio de dinheiro, coação de testemunho, ameaça. É essa a liderança? Você está falando? Rapaz, num país sério estava todo mundo preso, pai. Não existia essa liderança mais. E eu quero que você vá lá para eles e fale, escuta, um maluco lá de Conceição da Barra falou isso, que num país sério vocês estavam tudo presos. E estava mesmo. E eu faço ainda. Se tem alguém aí que tem contato com a ministra Damares, que possa nos ouvir, né, possa suscitar uma revisão do artigo 150. Nós não podemos deixar que organizações criminosas continuem no país usando a Constituição Federal, no artigo 150, e lavando dinheiro, e enriquecendo, e arrancando até as tripas dos irmãos carentes. Uma coisa, meu irmão, denuncie, não se cale, denuncie. Tem problema? Meu telefone está aí na tela. Nós não tem negócio com fake news, nós não. Tem problema? Está no telefone na tela. Pode nos chamar. Nós vamos mostrar essa liderança. Como é que funciona esse país? Esse país ainda tem Constituição, esse país ainda tem lei, eles não têm esse negócio. É porque eu tenho um juiz ali, eu tenho um desembargador lá, eu tenho alguém na Casa da Moeda, eu tenho alguém lá em Brasília. Não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona, não. Uma hora, algum juiz já vai levantar e vai mostrar que você quer tumultuar a justiça, denegrindo até a imagem judiciária. Até a imagem judiciária. Né? E aí, aproveitando aí, se algum irmão, né, for processado, humilhado, quiser mover um processo contra essa liderança que traz malignidade para a família, nos procure. Tamo junto. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado, Joaquim. Inclusive, até aproveitando que você falou da associação, quero renovar aqui, então, o apelo para que os irmãos que desejem, que sintam no coração, né, não precisa esperar nem sonho nem revelação, não. Basta que você tenha senso de justiça. Se você quiser ajudar
a associação que está se organizando, está se estruturando para poder equilibrar um pouco mais esta batalha, tá certo? Para que as pessoas não sejam pisadas como estavam sendo pisadas antes, né? Levadas a tribunais para poder fazer acordos absurdos. Então, se você quiser ajudar a equilibrar essa batalha, quiser, então, dar uma contribuição, o telefone do Joaquim está aí na tela, faça contato com ele vai mostrar para você como é que o trabalho está sendo realizado, o que já tem sido feito já, qual é a assistência que nós já estamos, a associação já está dando para as pessoas, e se você sentir, então, no seu coração o desejo, você pode dar uma contribuição, e a gente costuma falar daqui que R$10 já é o suficiente, porque se muitas pessoas contribuíram com um pouquinho, nós vamos ter realmente condições de enfrentar essas pessoas, né, de igual para igual. Amém? Que Deus abençoe a todos e que nós possamos nos encontrar no nosso próximo vídeo. Irmãos, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.